Deputados católicos e evangélicos articulam a votação de um projeto que cria uma liderança cristã. O objetivo é assegurar aos religiosos o direito de votar nas reuniões de líderes da casa. A Júlia Lindner, de volta, vai explicar para a gente o que está sendo discutido lá no Congresso. Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde novamente, Sadi. Boa tarde para todos que seguem aqui com a gente. Bom, o que acontece? O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele decidiu dar prioridade para um projeto de resolução que pode criar uma bancada cristã, que seria que seria a junção da Frente Parlamentar Evangélica com a Frente Parlamentar Católica. Inclusive, essas duas frentes fariam um revezamento anual na liderança dessa bancada. O que muda na prática é que com essa bancada formalizada, esses grupos poderiam ter um assento no Colégio de Líderes, que basicamente é quem define semanalmente a pauta da casa, também tem poder de fazer indicações de comissões e geralmente é um colégio formado por bancadas partidárias, não bancadas temáticas. A única exceção é a bancada feminina e a bancada negra, que conquistaram nos últimos anos esse espaço e agora poderia ter também esse acesso para essas frentes religiosas integrarem o Colégio de Líderes. Motta falou sobre esse assunto quando ele participou pela manhã de um culto religioso na Câmara dos Deputados, acompanhado da sua esposa. Ele, inclusive, disse que achava importante a participação desses grupos nas decisões da Câmara dos Deputados e anunciou naquele momento, em seguida formalizou a decisão de pautar a urgência desse projeto de resolução na sessão de hoje da Câmara dos Deputados. Com a urgência sendo votada, esse projeto não precisaria ser discutido em nenhuma comissão. Ele já seria analisado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. De uma forma geral, o Kevin Lima, nosso repórter, apurou com os presidentes das frentes católica e evangélica, existe uma avaliação de um grande apoio na Câmara para a aprovação desse projeto, mas ainda com algumas ressalvas. Eu conversei, por exemplo, com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que realiza nesse momento uma reunião da bancada para discutir o assunto, que ele vê como muito complexo, porque ele argumenta como fica a questão, por exemplo, do Estado laico nessas discussões, considerando que seriam duas religiões contempladas, mas outras também poderiam ter e querer espaço de voz nessas reuniões do Colégio de Líderes. Então, o PT, por exemplo, ainda está reunido nesse momento para decidir como vai se manifestar na votação de logo mais. Eu também perguntei para o presidente da Câmara, Hugo Motta, se já tem alguma previsão de votação do mérito desse texto, mas ele ainda não decidiu. A ideia inicial é tentar dar essa celeridade para o projeto de resolução, que, segundo ele, atende essa reivindicação das bancadas religiosas, mas sem compromisso ainda em quando o mérito vai ser pautado. Sadi? Júlia, muito obrigada pelas suas informações. Otávio Guedes, eu não me lembro de uma articulação, de ter coberto uma articulação como essas na Câmara. A gente comentava aqui uma da bancada feminina no Senado, né, Valdo? Mas uma da bancada religiosa, não. Sadi, uma das ameaças hoje à democracia é essa visão de que o Estado laico foi um erro. De que é um erro, é um equívoco. Isso foi expressado pela Michele Bolsonaro no alto do caminhão do som. Na verdade, que isso foi uma forma, segundo palavras dela, do Satanás distrair as pessoas. E quem tem que comandar é a visão religiosa. Então, eu vou voltar à proclamação da República, que é a partir dali que se separou o que é igreja e o que é Estado. Aliás, separou muito mal, porque durante muitos anos a Igreja Católica continuou influenciando muito nos rumos da política brasileira, inclusive com a presença de crucifixos em repartições públicas. Até hoje. O que não deve, até hoje. O que não, aqui no Tribunal de Justiça, quando assumiu um presidente que era judeu, questionou isso. Por que o crucifixo? Porque é apenas uma religião. Enfim, essa eu considero uma ameaça à democracia. A fé, é ótimo que político tenha fé, é ótimo que as pessoas tenham fé, mas isso não se mistura com Estado, negócios, interesses do Estado. Posso pegar carona aqui no comentário do Guedinho? Claro. Para reforçar essa ideia, religião, fé, trabalha com dogmas, coisas que são imateriais, que você acredita ou não acredita,
dependendo da sua religião, você acredita em determinadas coisas, não acredita em outras. Esses dogmas, eles não têm espaço para construção de consenso, abrir mão, vão pensar aqui nos 10 mandamentos, mas só respeitaremos 5 e outros 5 a gente vai deixar de lado. Vamos lembrar essa citação bíblica aqui, mas pegar só até a metade, porque afinal de contas é importante contemplar também fulano. Isso não faz sentido nenhum. A religião tem seu espaço já conquistado, presente, visível na sociedade brasileira ou de qualquer país do mundo. O espaço da política é um outro, da política, da formulação, da legislação, da construção de leis. É absolutamente legítimo que um parlamentar vá ouvir a sua comunidade de fé e saiba quais são seus anseios, quais são suas preocupações. Agora, eu já acho que é algo que é um desserviço para a democracia você colocar uma liderança religiosa a partir dessa característica, por exemplo, no colégio de líderes. E não dá para fazer comparação, por exemplo, com a bancada feminina ou com a bancada negra. Essas são condições as quais não se escolhe, que não tem a ver com dogma, não são realidades. As mulheres, os negros, estão aí, né? A religião é algo que trabalha, repito, insisto, a partir de crenças que são dogmáticas, que não admitem debate. Então, me parece que essa iniciativa, ela não é boa para o fortalecimento da democracia e, ao mesmo tempo, ela deixa quem quer que queira discuti-la num certo impasse, porque certamente vão dizer que quem se levantar contra essa urgência estará se levantando contra a religião. E não é nada disso. Mas é apenas a separação. É liderança por identidade, é partidária. É liderança partidária. O povo vota, o partido vai representar. Então, para mim, não tem mais nada além de partido. Você, Dapi? Eu concordo com as visões de que é um retrocesso, né? O George Orwell dizia que todo regime totalitário tem um pouco de teocracia, que você começa a cultuar a imagem do grande líder como se fosse um santo dogmático. Então, quando o Lynch fala que política não tem a ver com dogma, a gente tem que excluir os regimes totalitários de direita ou de esquerda, porque eles estabelecem dogmas, sim. Digamos assim, usar apenas como exemplo, criticar uma decisão do Putin na Rússia hoje em dia. Não é bom para a saúde. Na Coreia do Norte, né? Muita gente cai de varanda, não é um... Então, tem esse problema. Mas a política mesmo, a política parlamentar, ela se dá no terreno da conversa. O convencimento ou não do outro. Não é uma coisa, não pode ser uma coisa prosélita. Então, tem uma incompatibilidade, eu acho, de propósito, bem notável. Eu acho que tem várias frentes no Brasil onde essa ideia de um Estado teocrático avança. O Otávio citou um caso aqui, mas não é o único. Eu acho isso um problema para qualquer democracia, porque se você não pode questionar um ditador, seja de que matiz ideológica for, e hoje em dia eu estou bem convencido de que não faz muita diferença se é de extrema-direita ou de extrema-esquerda na prática. Como é que você vai questionar Deus? Que é uma escolha individual com qual cada um de nós conversa em variadas maneiras, ou não conversa também, faz parte do livre-arbítrio, né? Então, acho complicado colocar isso. Até porque aceita essa ideia de bancada, tem que se pensar também, até por uma questão de isonomia, para outras bancadas religiosas que não sejam tão numerosas. Bancada religiosa de religiões de matriz afro-brasileira, bancadas religiosas de judeus, de muçulmanos, de ateus e agnósticos, e aí você começa a misturar instâncias de discussão pública que não conseguem conversar. Uma religião que renuncia aos seus dogmas, ela desaparece. Agora, a política não. A boa política se faz você negociando aqui e ali. Uma coisa que é dogma até anteontem deixa de ser. O que seria, por exemplo, da política do Uruguai, para ficar no exemplo próximo, como é que ela seria se ela fosse dogmática, baseada em questões religiosas? A gente não estaria falando com admiração, espanto e até um pouco de inveja de algumas questões políticas que o parlamento uruguaio tem levado adiante. O Valdo também pediu. Olha, Andréia, além dessas considerações do DAPI, a gente tem que lembrar, então, a bancada do agro vai querer uma liderança, né? A bancada LGBTQIA+, vai querer uma liderança, né? Outra bancada que defende o meio ambiente vai querer também ter uma liderança.
Isso não faz nenhum sentido de que, a partir de agora, toda a bancada temática dentro da Câmara dos Deputados tenha direito a ser representada por um líder ali no colégio de líderes. Você teria um colégio de líderes gigantesco, né? E isso não é só questão você confundir a representação dentro da casa, né? Mas também gasto, porque quando você tem uma liderança, você tem novos cargos, você tem novos gabinetes, novas cotas, e isso acaba gerando também um custo. Se você começar a aprovar liderança para toda a bancada temática, isso não vai parar tão cedo e vai gerar um custo. Eu acho que é um erro, primeiro pela questão de que você confunde Estado com religião, segundo, que você não pode conceder esse direito só para uma bancada temática, teria que estender a todas, e a partir daí você cria um custo para o Estado. Eu acho que está no momento a gente pensar em reduzir o custo. Você já tem a bancada evangélica, né, que já tem uma forte atuação, já é bem representada ali dentro, só não está no colégio de líderes. Mas aí tem um líder daquele partido em que você tem uma bancada evangélica forte que pode representar os interesses dos evangélicos, também dos católicos, também do agro, né, que inclusive consegue manifestar os seus desejos e impor a sua pauta ali. Então, acho que esse não é o caminho correto, mas a gente observa que esse momento dentro da Câmara, que setores que estão precisando ficar bem com todo mundo começam ali a ceder. Vamos ver, vai ser difícil segurar essa onda.